eu quero conversar sobre como ser vitorioso. Como ser vitorioso. Eu quero usar o texto como ponto de partida, Romanos capítulo 8, versículo 28, que diz assim: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem. Uma outra versão diz: sabemos que Deus coopera para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Esse texto está dizendo que na minha vida, na sua vida, de nós salvos em Cristo Jesus, Deus, Ele age nas nossas vidas, Ele coopera para a nossa edificação, para a nossa construção, para o nosso elevo espiritual. Mas eu quero pensar com você e quero falar um pouquinho sobre a soberania de Deus, sobre o controle de Deus, sobre o governo de Deus. Como viver uma vida cristã abundante, como viver uma vida cristã vitoriosa. Este é o anseio de todos os cristãos e, aliás, esta foi a proposta de Cristo Jesus quando Ele se fez carne. Ele diz: eu vim para que você tenha vida e vida em abundância, vida abundante. Essa é a proposta do nosso Salvador Jesus Cristo. Então, na verdade, depois da vida, do nascimento, da morte, ressurreição e ascensão de Cristo Jesus, a humanidade passou a acessar possibilidades que antes de Cristo jamais poderia ser imaginado por um ser humano. Conquistas, êxito, triunfo, realizações. Por causa de Cristo Jesus, eu e você podemos sim ter uma vida cristã abundante, uma vida cristã vitoriosa. A grande pergunta é: como acessar a vida cristã vitoriosa? Isso passa obrigatoriamente pelo saber, pelo conhecer. Eu vi uma frase esses dias atrás que mexeu muito comigo, e o pregador dizia o seguinte: quem irá vencer são aqueles que possuem o conhecimento. Precisamos conhecer. Jesus Cristo disse: errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Então, para vivermos uma vida abundante, uma vida vitoriosa, uma vida prazerosa, passa-se necessariamente pelo conhecimento da verdade, passa pelo crer corretamente, passa pela comunhão com o Espírito Santo, passa por amarmos uns aos outros, como o próprio Senhor Jesus nos instrui, nos ensina. Por não conhecermos profundamente as verdades espirituais, tem existido um equívoco muito corrente, que é pensar que tudo vem de Deus. Existe um erro na nossa vida cristã, quando eu e você pensamos que tudo vem de Deus. Deus é soberano. Tudo que acontece na minha vida está de acordo com a vontade de Deus. Esse é um erro. Amém? Existe esse conceito comum entre nós cristãos, esse conceito de atribuir a Deus todos os acontecimentos bons e também os maus acontecimentos. Nós atribuímos tudo a Deus. Muitos cristãos, ao passarem por lutas, problemas, até mesmo por perdas, têm dito: esta é a vontade de Deus. Deus é soberano. Deus está querendo me ensinar algo. Deus está no controle de tudo. E isto é um erro terrível na vida dos cristãos. Pio, você acabou de ler um versículo de Romanos 8 que diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Esse texto está dizendo que Deus, Ele é mais do que capaz de transformar maldição em bênção. Mas esse texto não está dizendo que Deus é causador do mal. Esse texto não está dizendo que Deus é provocador do mal. Aqui então surge uma reflexão: que tipo de pai, se tudo vem de Deus, o bom e o mal, que tipo de pai é esse Deus que coloca tragédias, doenças, perdas sobre nós, os seus filhos, para, entre aspas, nos ensinar uma boa lição? Que pai é esse?
que precisa usar de expedientes, de tragédias, de sofrimento, de angústia, para nos instruir, para nos ensinar. A palavra de Deus nos diz, segundo Pedro 3,9, o Senhor não demora em cumprir as suas promessas. Ele não demora. Como julgam alguns acham, não, Deus demora muito, mas Ele não demora, diz a Bíblia. Ao contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Deus quer que alguma pessoa se perca? Não. Ele quer que todos se salvem. Olha o que a Bíblia está dizendo. Deus quer que todos se salvem, que ninguém pereça. A pergunta é, esta vontade de Deus acontece? Não. Não. Muitas pessoas, infelizmente, estão morrendo e entrando na perdição eterna. Mas a vontade de Deus, desse Deus soberano, desse Deus, a vontade dele não se cumpre em todos os lugares. O próprio Senhor Jesus orou dizendo, Pai, que seja feita a sua vontade aqui na terra, assim como ela é feita nos céus. Por quê? Porque não está sendo feita. Amados, nós precisamos entender que a soberania de Deus, o controle de Deus, a vontade de Deus, vai até onde começa a sua vontade. Deus, Ele não viola o nosso livre-arbítrio. Deus, Ele não viola a nossa liberdade. Por isso que Jesus Cristo disse, se alguém quiser vir após mim. Por quê? Porque Ele respeita o nosso livre-arbítrio. Ele respeita a nossa escolha. Ele não quer que ninguém se perca, mas mesmo assim, muitas pessoas estão se perdendo, por rejeitarem a salvação, por rejeitarem o amor de Deus. A vontade de Deus nem sempre é feita aqui na terra, pois o ser humano, como eu disse, pode escolher aceitar a vontade de Deus ou rejeitar a vontade de Deus. A vontade de Deus não invalida, não esmaga, ela não atropela o meu livre-arbítrio. Não. A vontade de Deus vem até onde eu permito que Ele atue na minha vida. Vocês estão comigo ainda? A Bíblia Sagrada nos ensina com clareza que Deus não envia nenhum tipo de mal sobre nós, os seus filhos. E eu gostaria que ao sairmos dessa celebração hoje, vocês que estão nos assistindo pela internet, eu gostaria que vocês entendessem depois dessa ministração e que isso entrasse dentro de você como um valor inegociável. De Deus não emana nenhum tipo de mal. Tiago capítulo 1, versículos 16 e 17 diz, não vos enganeis, meus amados irmãos, não se deixe enganar. Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, do nosso Pai celestial, que não muda como sombras inconstantes. A Bíblia Sagrada é muito clara em nos dizer que de Deus somente vem boa dádiva, bons presentes, vem todo o dom, toda a dádiva perfeita de Deus, aleluia, não vem nenhum mal de Deus. Aleluia, glória a Deus. Os pensamentos de Deus e as suas ações para conosco são sempre e somente boas. Em Jeremias capítulo 29, versículo 11, nós temos o seguinte texto. A Bíblia diz assim, porque sou eu, Deus dizendo, Deus revelando o coração dele para mim e para você, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Ele tem planos para mim e para você, e ele diz, são planos de fazê-los prosperar. São planos de fazê-los prosperar. Ah, Pio, eu passei por uma falência na minha empresa e Deus que causou a falência para eu aprender. Não! Não culpe Deus. Olha o texto ali, mais uma vez. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Aleluia. Estes são os planos de Deus, estes são os pensamentos do nosso Pai Celestial.
A Bíblia Sagrada nos ensina que Deus enviou Jesus Cristo, o seu Filho, aqui à terra, com um propósito. E o propósito não é de condenar o mundo. O propósito é de salvar o mundo. O propósito é de trazer vida abundante àqueles que usam do seu livre-arbítrio e recebem de Deus essa vida abundante. O Evangelho de João, capítulo 3, versículo 17 diz: pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo. Mas para que o mundo fosse salvo por meio de Cristo Jesus. Porque Jesus Cristo veio para salvar. Todo aquele que nele crê não perece. Ele veio para salvar. A palavra grega salvar, ou a palavra salvar, tem um profundo significado no grego. Ela é sozo. Quando você faz um curso regular de teologia, você tem 1 ano de matéria sobre a palavra salvar. 1 ano. A matéria soterologia, a matéria sobre salvação. De tão profundo que é a palavra salvar. Deus enviou o seu Filho ao mundo para salvar o mundo. A palavra salvar no grego significa salvar, manter são e salvo, resgatar do perigo, resgatar da destruição. Salvar significa poupar alguém de sofrer ou de perecer. Salvar significa curar, restaurar a saúde. Salvar significa preservar alguém que está em perigo. Salvar significa, no sentido técnico na Bíblia, dar, conceder a vida eterna. E muitas vezes eu e você usamos a palavra salvação somente como salvação da vida eterna, ter a vida eterna. Mas a palavra salvação é muito mais ampla do que somente ter a vida eterna. Sim, a salvação trata conosco depois da morte, enquanto nós estamos aqui também. Aleluia. Alguém entendeu? Toda a ação de Deus é para o nosso bem. É essencial que esta verdade hoje se torne, como eu disse, um espigão dentro de nós. Se torne uma verdade inquestionável, inegociável. De Deus não vem nenhum mal, não emana, não brota nenhum mal da parte de Deus sobre as nossas vidas. Posso ouvir um amém? Pois quando fica claro para nós essa verdade, nós não seremos mais enganados com pensamentos de que Deus está pesando a mão. Irmãos, quando nós achamos que Deus está por trás de todas as tragédias, guerras e destruições, primeiro nós aceitamos as derrotas. Deus está no controle. É da vontade de Deus. Deus é soberano. Houve chuva, muita chuva e deslizamento numa encosta e caiu sobre casas e famílias foram mortas. Não, Deus é soberano, Deus está no controle. Não, Deus sabe todas as coisas. Lá em Blumenau, quando aconteceu aquelas tragédias lá de deslizamentos e pessoas morrendo e tal, também eles têm a Oktoberfest. Queridos, eu ouvi isso de pastores. Também, olha lá, eles têm Oktoberfest, Deus está pesando a mão. Não! Leia na sua casa 2 Coríntios capítulo 5, a partir do versículo 17, quando diz que nós somos uma nova criação em Cristo Jesus. O versículo seguinte diz que Deus estava em Cristo Jesus, ali na cruz, reconciliando consigo mesmo o mundo, e não imputando mais aos homens os seus pecados. Está escrito. Então, quando nós aceitamos que da parte de Deus vem tragédias, guerras, destruições, primeiramente, então, nós aceitamos as derrotas sobre as nossas vidas. Em segundo lugar, nós culpamos Deus. Não, eu não falo nada porque Deus é soberano. Não. Eu vejo que a mão de Deus está aí. Esse pensamento nos impede de sermos vitoriosos. Lembre, o nosso tema hoje é como viver uma vida cristã vitoriosa, como sermos vitoriosos. E se eu tenho esse pensamento de que de Deus vem o mal, eu não posso viver uma vida cristã vitoriosa. Como então entender, Pio? Como explicar as lutas, as derrotas, os fracassos, as perdas? Como entender isso? Pergunta para mim, como?
discernindo as lutas. Segundo lugar, para você trabalhar no seu grupo familiar, precisamos discernir, entender, interpretar as nossas lutas. Se nós pensamos que Deus é Deus quem está enviando ou permitindo a luta, nós não vamos lutar. Como lutar contra a vontade de Deus, se é Deus que está enviando esse mal sobre a minha vida? Mas quando sabemos que esses embates não vêm de Deus, o que é que nós fazemos? Nós lutamos, nós resistimos e nós vencemos. No Evangelho de Mateus nós temos uma narrativa muito forte que nos ensina detalhadamente, profundamente sobre estes pontos que eu estou conversando com você. Mateus capítulo 14, a partir do versículo 22, diz assim: logo em seguida Jesus insistiu com os seus discípulos. Eles não queriam. Jesus insistiu com eles para que entrasse no barco e fosse adiante dele para o outro lado do mar da Galileia, do lago de Genezaré, enquanto ele, Jesus, despedia a multidão. Próximo. Tendo Jesus despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, Jesus estava ali no monte sozinho. Mas o barco, com seus discípulos, já estava a considerável distância da terra, já estava lá no meio do mar, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra o barco, açoitado, fustigado pelas ondas. Vamos aprender aqui algo muito, muito importante. Jesus Cristo impediu, compeliu, forçou, empurrou, os obrigou a entrarem no barco para que eles atravessassem para o outro lado do mar da Galileia. Como eu disse, eles não queriam. Os discípulos resistiram. Jesus os compeliu. Agora eles entram no barco. Veja a cena comigo. Eles entram no barco, meio chateados, mas ok, já que o mestre está mandando, eu vou fazer. E eles então buscam a outra margem. E de repente começa a soprar um vento, o vento vai aumentando, o vento vai aumentando, as ondas do mar da Galileia começam a se agitar, começam a crescer, começam a se avolumar, e eles estão ali agora no meio de uma grande tormenta, no meio daquele vento forte e aterrador. Os discípulos poderiam pensar: esta tempestade é da vontade de Deus. Eles podiam pensar. Afinal, nós estamos fazendo exatamente o que Jesus nos obrigou a fazer. E se eu estou fazendo exatamente o que Jesus me obrigou a fazer, me pediu para fazer, e eu estou fazendo, e agora vem essa tempestade, então quem mandou essa tempestade? Óbvio, foi Deus. Claro. E se foi Deus, nós não temos que fazer nada. João, dá um abraço aqui, João. Pedro, um abraço aqui. Tiago, e nós vamos morrer. Aqui cabe algumas perguntas. Vamos pensar, pense comigo, por gentileza. Quem deu a ordem para os discípulos entrarem no barco e atravessar para o outro lado? Quem? Jesus. Eles estavam fazendo exatamente o que Jesus Cristo mandou, porque então lhe sobreveio essa tempestade. Nós temos duas correntes de pensamento no meio eclesiástico, no meio da igreja, e que esses pensamentos não estão na Bíblia. E aí nós cremos de forma incorreta e temos resultados incorretos. Aí nos frustramos, nos abatemos e somos derrotados sem a necessidade de sermos derrotados. Quais pensamentos, Pio? Veja aqui. Veja aqui. Se estamos fazendo a vontade de Deus, se estamos no centro da vontade de Deus, nós não temos lutas e não temos problemas. Não é isso que nós pensamos? Se eu estou fazendo a vontade de Deus, não tem luta, não tem problema. Aliás, não sei se já falaram para você ou se você já falou para alguém. Alguém que está passando por um momento muito difícil, não importa a área, familiar, saúde, financeira, emprego, enfim, qualquer situação, empresarial. Ele está passando por um momento muito difícil. A primeira coisa que ele diz: irmão, não tem uma brecha na sua vida, não? Porque Deus é soberano, Deus está pesando a mão. Deus quer te ensinar alguma coisa com essa tragédia. Por quê? Porque nós pensamos, mas a Bíblia não nos apoia
Nós pensamos que, se estamos fazendo a vontade de Deus, não teremos lutas, não teremos embates, não teremos dificuldades. Mas os discípulos, esse texto mostra o contrário. Eles estavam fazendo o que Jesus ordenou e por isso eles estavam enfrentando uma tempestade. Aleluia, que silêncio maravilhoso. Um outro pensamento então, ok, já que nós estamos enfrentando essas lutas, nós estamos enfrentando essas lutas porque Deus as enviou para nos provar, para nos ensinar, para nos testar. Me diga uma coisa, quem conhece mais profundamente e melhor você? Você ou Deus? E por que Ele precisa provar você? Teste, prova, não é para provar o conhecimento? E por que Deus precisa provar você? Porque Ele não conhece você? Aleluia, meu Deus. Nesse pensamento, então, foi Deus quem enviou a tempestade para ensinar os discípulos uma lição? Não, claro que não. Em outro texto paralelo, onde Jesus também enfrenta com seus discípulos uma tempestade no mesmo mar da Galileia, Marcos capítulo 4, versículo 37, Marcos 4, 37 diz assim: levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este foi se enchendo de água. Queridos, naqueles dias lá eles tinham o barco deles era uma canoa, um canoão, de madeira. É um barco, sim. Se você for lá em Israel, lá tem lá alguns restos lá de barcos que foram, da época, recuperados. E agora esse barco começa a encher de água. Um barco começa a encher de água. O que acontece com o barco? Afunda. Ao invés de ele chegar lá, ele chega aqui. Afunda. E os que estão sobre o barco, dentro do barco, acontece o que com eles? Afundam também. Não havia colete salva-vida naqueles dias. Olha o texto, por gentileza. Jesus estava na popa dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: mestre, não te importas que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento. Diga comigo, vento. E ele também disse ao mar: aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. A pergunta que nos leva ao ponto da nossa reflexão é: se fosse Deus Pai quem estivesse enviando a tempestade, Jesus iria repreendê-la? Se fosse o Pai que estivesse mandando aquela tormenta sobre aquele barco, Jesus iria iria repreender o vento? Ordenar ao mar que se acalmasse? Não, Jesus jamais faria algo contrário à vontade de Deus. Jamais ele tomaria qualquer decisão, qualquer frase, qualquer palavra contrária à palavra do Pai, ao coração do Pai, ao desejo do Pai. Jesus Cristo jamais faria algo contrário. Quem então enviou essa tempestade sobre ele, espio? Claro, certamente foram os poderes das trevas, foram os poderes do mal. Satanás e seus demônios enviaram aquela tempestade sobre o barco deles. Não tenha dúvida sobre isso. Jesus Cristo de Nazaré, ele também não disse: o Pai está enviando essa tempestade, portanto devemos aceitar e devemos remar e tentar sobreviver. É uma lição que ele está nos ensinando. Pessoal, força aí, pegue aí, segure aí, vamos tentar. Se ele afundar, a gente vai no nado, mas vamos tentar de alguma forma. Foi isso que Jesus fez? Não. Jesus poderia ter dito: bom, essa tempestade foi meu Pai que enviou. Ele é soberano, Ele sabe todas as coisas, aleluia. É da vontade dele, aleluia. Queridos, não foi esta a postura de Jesus. Jesus não disse isso. Jesus se posicionou contra a tempestade. Ele repreendeu o vento. No
verso 40 nós encontramos que Jesus também disse aos seus discípulos, então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Como é que nós devemos enfrentar as lutas? Culpando que Deus está enviando esse mal? Não. Já sabemos que Deus não envia mal sobre nós. E como devemos enfrentar as lutas então? Com medo ou com fé? Com fé. Não com medo, mas com fé. Jesus Cristo estava dizendo que com fé em ação, os discípulos poderiam repreender, eles mesmos poderiam repreender o vento e desfrutar da calma, da bonança. Queridos, vamos aprender aqui 4 atitudes que devemos ter em meio às lutas. 4 atitudes que devemos ter em meio às lutas. Atitudes, terceiro lugar, atitudes que nos levam às vitórias. Depois de estarmos certos de que Deus não emana, de Deus não emana o mal, que Ele não envia o mal, certos de que Deus não usa o mal para nos corrigir, tenhamos então, na nossa mente, no nosso coração, 4 atitudes para vivermos uma vida cristã vitoriosa. A primeira atitude: escolher viver em santidade. Aleluia. Decidir, escolher viver em santidade. Irmãos, o diabo tem força contra nós quando nós damos força a ele. Assim como quando eu acredito numa mentira, eu empodero o mentiroso. Quando você acredita numa mentira, você dá poder ao mentiroso. Da mesma forma, quando nós decidimos viver na prática do pecado, nós damos força a Satanás. Nós empoderamos Satanás e seus demônios. O diabo só tem força contra nós quando nós damos força a ele. Tem cristãos que estão escolhendo viver no pecado. Olha o que diz Romanos 6,18. Romanos 6,18 diz assim: pois o pecado não os dominará. Queridos, se o pecado não nos domina, e eu vivo uma prática pecaminosa, porque eu estou pegando o meu livre-arbítrio para viver debaixo do domínio daquilo que não me domina. É uma opção minha, é uma escolha minha, viver na prática do pecado. Olha novamente o texto. Pois o pecado não os dominará. Por quê? Porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Se a graça está governando as nossas vidas, o pecado não nos domina. A palavra domínio aqui no grego, vocês depois de uns 3 anos vão ser professores de grego, né? A palavra domínio aqui no grego é kurieu, que significa ser senhor de, governar, ter domínio sobre, exercer influência sobre, ter poder sobre. O texto diz que o pecado não nos dominará, não será senhor, governador, não exercerá poder sobre as nossas vidas. A graça de Deus me livra do domínio do pecado, mas se eu uso o meu livre-arbítrio e decido viver na prática do pecado, eu escolho estar debaixo do mal, eu escolho estar debaixo da lei, e não mais estar debaixo da graça de Deus. É uma escolha, é uma decisão. E aí Satanás tem poder contra a minha vida. Tiago capítulo 1, versículo 21 diz: portanto, livrem-se. É uma decisão nossa, pessoal. A Bíblia está dizendo: você precisa livrar-se de toda impureza moral, de toda a maldade que prevalece, e precisa aceitar humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. A palavra salvar ali nós já sabemos o que é. A palavra é poderosa para nos salvar. Nós precisamos nos libertar, nos livrar. Livrem-se. A palavra livrar aqui é despojar, deixar de lado, remover. É uma escolha pessoal, é uma decisão pessoal. Devemos fazer essa escolha de deixar a impureza de lado. Precisamos escolher a santidade. Lembrando que a palavra santidade significa separado de para, separado do pecado para a santidade, das trevas para a luz. Precisamos escolher isso, decidir isso.
Para vivermos vitoriosamente, devemos escolher viver a santidade, separados para Deus. A segunda atitude que eu e você precisamos ter para vivermos uma vida cristã vitoriosa é escolher a fé, viver em fé, andar em fé. O justo viverá da fé, diz a palavra de Deus. Qual foi a palavra que Jesus havia dito aos seus discípulos quando eles entraram no barco? Jesus disse: atravessem para a outra margem. Se não fosse possível atravessarem para outra margem, Jesus havia dito isso? Não. Se Jesus disse: vocês vão atravessar para outra margem, o que os discípulos deveriam fazer? Crer que eles iriam para outra margem. Receber essa palavra: nós vamos para outra margem. Nós vamos para outra margem. Os discípulos, eles, por gentileza, eu sei que é muita informação, eu sei que é muita revelação, e às vezes a nossa cabeça, né, a gente pega uma frasezinha, eu falo uma frasezinha aqui, o que acontece? Você pega aquela frase e você viaja, aí você perde tudo que eu estou dizendo, aí quando você volta eu já caminhei, né? Não é assim que acontece? Por isso que eu sempre gosto de sugerir para você, né? Eu gosto de sugerir, ouça essa mensagem mais uma vez, mais duas, mais três, mais quatro. Queridos, tem mensagens que tocam a minha vida que eu ouço 10, 15, 20 vezes. Vale a pena. Invista em você, invista no conhecimento, invista no pão sagrado, vale a pena. Olha uma coisa aqui, vou com calma aqui, Deus nos dá graça. Os discípulos, eles queriam obedecer a Jesus. Jesus disse que deveríamos ir para o outro lado, então nós vamos obedecer. Aí está o erro, quando queremos obedecer. A Bíblia diz: o justo viverá da obediência. O justo viverá da fé. Opa, venha comigo, por gentileza. No Velho Testamento, obedecer era fazer as coisas. Eu estou fazendo, então eu estou obedecendo. Obedecer no Velho Testamento era fazer. Obedecer no Novo Testamento é crer. Consegue ver a diferença? No Novo Testamento, obedecer é crer. Crer. Eles deveriam crer que a palavra que Jesus havia dado a eles, de que eles atravessariam para outra margem, eles deveriam crer nessa palavra e, por fé, ir para outra margem. Mas eles tentaram obedecer Jesus. Eles quiseram obedecer fazendo e não crendo. Vamos entender esse mistério, por gentileza, por gentileza. Por gentileza, só um minutinho, para entendermos bem isso aqui. Quando obedecemos fazendo, nós estamos confiando nas nossas forças, nas nossas habilidades. Quando eu obedeço, quando eu tenho um texto da palavra, e eu quero obedecer fazendo, eu digo: eu sou capaz, eu vou conseguir, eu vou fazer. E aí está a minha derrota. Aí está a minha derrota. Depois em casa, você que é estudioso, leia quando Moisés subiu ao monte, e Deus se manifestou ali no monte Sinai, e houve lá chamas, buzinas e sons, e o monte tremia, e eles disseram: Moisés, nós não subiremos ao monte, suba você, e tudo o que ele disser, nós faremos. Ali estava o erro. Ali estava o erro. Achar que nós temos em nós mesmos capacidade, habilidade, poder para obedecer Deus fazendo o que Ele quer. Nós não conseguimos. Por isso, nós cremos.
Quando obedecemos fazendo, estamos dependendo de nós mesmos. Mas quando obedecemos crendo, estamos dependendo do poder de Deus. Quando eu e você cremos, é o poder dele que opera na nossa fraqueza. É a habilidade dele que vem sobre as nossas vidas. É o poder e a unção do Espírito que flui através de nós, porque nós cremos. Consegue entender a diferença? Ficou claro? Precisamos crer na palavra de Deus. É a palavra de Deus que nos conduz em triunfo e não os nossos esforços. Nós vimos agora há pouco o texto que disse assim, que a palavra é a palavra que nos salva. É a palavra que nos salva, na amplitude do significado, da significância da palavra salvar. O erro está em crer nos nossos esforços e não crermos na palavra, que é espírito, que é vida, que é abundância. Jesus Cristo disse a eles: ainda não tendes fé? Fé em quê? Quando Jesus acalma a tempestade, Jesus chama a atenção dele dizendo: vocês não têm fé? Mas fé em quê, Senhor? Estamos nos afogando no meio da tempestade, sobre aí falar de fé? Claro que é fé. Faltou fé na minha palavra de que vocês atravessariam para a outra margem. Por isso que Jesus pergunta: vocês não têm fé? Fé na palavra de Deus. Os discípulos não estavam crendo que eles atravessariam, por isso estavam cheios de medo. O medo nos impõe derrotas, a fé é que nos conduz em triunfo. Fé na palavra de Deus. O que é fé? Fé é a certeza de que Deus vai fazer o que Ele disse que vai fazer. Aleluia. Escolha a fé. O justo viverá da fé. O justo viverá pela fé. A terceira atitude para vivermos uma vida cristã vitoriosa: a primeira, escolherá santidade. A segunda, escolherá fé. Andar em fé, viver em fé. A terceira atitude, repreender o mal. Repreender o mal. Marcos capítulo 4, 39. Jesus então se levantou e o texto diz: ele repreendeu o vento. Ele disse ao mar: aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Jesus repreendeu o vento. Queridos, aqui tem um mistério. Aqui tem mais uma pérola preciosíssima para a minha vida e para a sua vida. Jesus, ele não repreendeu o mar que estava revolto. Ele repreendeu o vento. Ele não repreendeu o mar, ele repreendeu o vento. Jesus Cristo disse que o vento deveria cessar. O que foi que levantou as ondas contra o barco? Foi o vento. A causa foi o vento. Jesus repreendeu a causa e não a consequência. Qual é a causa dos nossos problemas? Alguns acham que é Deus que é soberano, que está permitindo, que é Deus que está enviando o mal. Não, não é. Já aprendemos que não é. Achamos que a soberania de Deus está permitindo a derrota. Não, não é. Já aprendemos que não é. Qual é a causa dos nossos problemas então, Pio? A Bíblia Sagrada nos ensina claramente que não é Deus, mas sim Satanás e seus demônios. A gênesis, a causa das lutas, dos problemas e dos ventos. Nós já aprendemos, se fosse Deus que estivesse enviando aquele vento, Jesus não repreenderia o vento. Ele repreendeu porque sabia que não vinha do Pai, porque do Pai vem toda a boa dádiva. Jesus sabia que era uma obra das trevas, era uma obra do inferno, e ele se levanta e ele repreende o vento. Efésios capítulo 6, versículo 12, nos ensina claramente. Ele diz que eu e você lutamos, eu e você passamos por luta, mas a nossa luta não é contra seres humanos, não é contra a carne, não é contra o sangue, mas contra os poderes das autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Aí está a gênesis do vento, aí está a causa dos problemas. Satanás e seus demônios, os poderes das trevas, os poderes do mal, potestades e principados, são eles que têm lançado o mal sobre a humanidade. Quando lutamos contra as pessoas, a vitória não vem. É como repreender o mar e não repreender o vento. Pare de lutar contra as pessoas. Pare de reclamar de político A, político B, político C. São os demônios que estão controlando a vida deles.
Não adianta falar mal da sua sogra. Nós estamos lutando contra a consequência e não contra a causa. Mas quando lutamos contra a causa, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais, contra os dominadores deste mundo tenebroso, a vitória chega rapidamente. O mar se acalma, a empresa começa a vender, os contratos começam a chegar, a harmonia se instala, a prosperidade chega na sua casa, na sua vida, a abundância vem sobre os seus negócios, sobre a sua saúde, sobre a sua família, sobre os seus estudos. Nós temos o Shalom de Deus, nós temos a graça e a paz de Cristo Jesus. Aleluia! Aleluia! Precisamos entender isso, amados. Por que você acha que nós fazemos grupos familiares nas casas? Uma das razões, chega na casa, pelo menos uma vez cada semestre, unja a casa, unja tudo, até o cachorro, até o gato, até a foto da sogra, unja tudo que você tiver lá. Unja, a unção quebra o jugo, a unção despedaça as amarras. Receba o grupo familiar da tua casa, meu irmão, minha irmã. Pio, mas a minha casa é tão pequenininha. Não importa, a unção vai ser maior. Vai lá. Eu já fui em grupo familiar, uma casa tão pequenininha, um grupo era um pouquinho grande. Aí tinha um lavabozinho assim na sala. Eu abri a porta e fiquei em pé. Aí chegou mais um casal que estava um pouquinho atrasado. Aí eles ficaram assim do meu lado. Eu peguei e sentei no vaso. Ele ficava assim. Era o único lugar que eu tinha para sentar. Então, sabe? Precisamos saber contra quem nós estamos lutando. Se você sente liberdade, diga comigo assim: em nome de Jesus Cristo Nazareno. Mais uma vez, em nome de Jesus Cristo Nazareno. Vento da discórdia, cessa-te agora. Vento da escassez, cessa-te agora, em nome de Jesus Cristo Nazareno. Vento da enfermidade, cessa-te agora. Vento da incredulidade, cessa-te agora. Vento da tristeza, cessa-te agora. Vento do medo, cessa-te agora. Vento da feitiçaria, cessa-te agora, em nome de Jesus Cristo Nazareno. Espíritos malignos, em nome de Jesus, eu os amarro, eu ordeno agora: saia da minha casa, saia da minha família, saia do meu trabalho, saia dos meus negócios, saia da minha empresa, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia, 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 aleluia. Sim, Deus. A nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue. A palavra de Deus nos instrui, ela nos ensina claramente. Chega na sua empresa, nós temos óleo ali que a gente, azeite, óleo ali que a gente ora. Está ali, passa na livraria, pega um vidrinho e vai lá, unja o seu carro, unja a sua empresa, a janela, a porta, a chave. Tem aquela pilha de contrato que o pessoal é para assinar, não assina. Vai lá, não unja muito para não estragar as folhas, né? Mas coloca a mão ungida lá em cima e diz: Satanás, solte. Satanás, saia daí agora, em nome de Jesus Cristo. Jesus ficou em pé e ordenou ao vento: vento, cessa-te. Era o vento que estava causando aquele mal. A causa. Quarta atitude para vivermos uma vida cristã abundante e vitoriosa: escolha o louvor e a adoração. Escolha o louvor e a adoração. A primeira, escolha viver em santidade. Segunda, escolha viver em fé. Terceira,
Repreenda o mal. Queria saber que vocês tinham certeza. Quarto, escolha o louvor e a adoração. Louvor e adoração. Queridos, é tão impressionante isso. Entre a palavra liberada de Deus e o seu cumprimento, existe um tempo. Deus libera uma palavra sobre você, terça-feira e quarta-feira. O Ebenezer, ele veio aqui para liberar palavras proféticas sobre a nossa vida. E a Bíblia diz: crede nos seus profetas e prosperareis. Ele vem liberar. Algumas dessas palavras que ele vai liberar vai acontecer nessa semana ainda. Algumas pode levar mais 2 semanas, 1 mês, 6 meses, 1 ano, 2 anos. Mas entre a palavra liberada e o cumprimento, pode existir um tempo, um gap, um espaço. O que fazer nesse tempo de espera? Escolher a santidade, viver, escolher a fé, resistir o diabo e escolher o louvor e a adoração. Enquanto você está esperando o cumprimento da promessa. Romanos capítulo 4, versículos 19 e 20 fala de Abraão, o nosso pai Abraão, patriarca Abraão. O texto diz que Abraão, sem se enfraquecer na fé, reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade. Ele reconheceu: não tenho mais vigor no meu físico, pois já contava cerca de 100 anos de idade, e que também o ventre de Sara já estava sem vigor. Queridos, Deus aparece a Abraão e diz: você vai ter um filho. Ele recebe, ele crê, e a Bíblia diz que isso foi lhe imputado como justiça. Ele creu. E o texto sagrado diz que agora transcorreu 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos, 25 anos. 25 anos. Entre o que Deus prometeu e o cumprimento. E sabe de uma coisa? Abraão não tinha Bíblia. Ele não tinha aba. Não, a aba ele tinha, o pai ele tinha. O pai ele tinha. Ele não tinha música, louvor, Bíblia, não tinha. E por 25 anos ele espera, crendo. Olha o versículo 20. Como foi que ele esperou? O versículo 20. Mesmo assim, não duvidou, nem foi incrédulo. Ele escolheu fé em relação à promessa de Deus. Ele não foi incrédulo, mas ele foi fortalecido em sua fé. Como? Dando glória a Deus, louvando a Deus, exaltando a Deus, salmodiando a Deus, louvando e adorando a Deus. Enquanto você espera o cumprimento da palavra de Deus, cante louvores a Ele, dance na presença dEle. Abraão com 99 anos andando, se você fosse uma abelhinha que pudesse estar do ladinho dele, você viria aquele Senhor com 99 anos, olhando para os céus, levantando as mãos, dando um pulinho, dizendo glória a Deus, louvado seja Deus. E aí você poderia perguntar: mas Abraão, do que você está agradecendo a quê? Você está louvando a Deus por quê? Por que você está feliz? Porque eu tenho uma promessa de Deus na minha vida. Abraão, mas já se passaram quase 25 anos e essas promessas não se cumpriram. Isso significa, diria ele, isso significa que agora está mais perto do que antes, está mais próximo do que antes. Ele louvava a Deus, ele bendizia a Deus, ele salmodiava a Deus. Aquele que prometeu é fiel. Aleluia. Eu quero concluir. Atos capítulo 16, nós temos a experiência de Paulo e Silas, que pregaram numa cidade. Deus operou poderosamente, depois se levantaram contra eles. A multidão juntou-se contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que se lhes tirassem as roupas e fossem açoitados com varas. Olha o texto: depois de serem severamente açoitados. Significa que houve cortes na pele, nas suas costas, sangrando. Foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instrução, ordem para vigiá-los com muito cuidado. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior,
tinha a cadeia, e lá tinha uma masmorra, tinha um buraco. Colocou Paulo e Silas lá no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Colocou os pés e fechou 2 madeiras assim, colocou correntes e prendeu eles ali. Por volta da meia-noite, o apóstolo Paulo diz: Deus, eu sei que o Senhor é soberano, eu sei que essa é a sua vontade, eu sei que o Senhor está pesando a mão. Eu não sei, Pai, o que eu fiz de errado, mas eu sei que o Senhor está pesando a mão. É isso? Deus, eu sou dizimista fiel, Deus. Deus, eu fiz tudo aquilo que o Senhor mandou, e se eu faço a sua vontade, eu não posso ter problemas, Deus. Foi isso que ele orou? Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus, louvando, adorando, celebrando. E os outros presos ouviam. De repente, diga comigo assim: de repente. De repente houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados, e imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. Aleluia! Escolha o louvor e a adoração. Precisamos, como igreja, aprender a escolher o louvor e a adoração. No casamento do príncipe de ontem, lá na Inglaterra, as pessoas convidadas tiveram que chegar 2 horas antes da cerimônia. E crente não pode chegar 10 minutos antes do culto para receber o louvor e a adoração. Chega 10 minutos antes, meu irmão, minha irmã, para participar do louvor e da adoração. Enquanto você adora, o texto sagrado é muito claro. O texto diz que enquanto ele estava adorando, os alicerces daquilo que aprisionava eles foram abalados. Imediatamente as portas se abriram. Como é que as portas se abrem? Louvando e adorando ao Senhor. Como é que as correntes caiam por terra? Louvando e adorando ao Senhor. Como é que os grilhões e as algemas se rompem? Louvando e adorando ao Senhor. Você está entendendo, meu irmão? Você está entendendo? Para se ter uma vida cristã vitoriosa, você deve saber que o mal não vem de Deus. Você tem que ter uma atitude vitoriosa. Escolha a santidade, escolha a fé, repreenda o mal, cante os louvores àquele que é totalmente digno de receber o teu louvor e a sua adoração. Aleluia. Sabe por que devemos fazer isso? Sabe por quê? Sabe por quê? Porque de repente as correntes caem, de repente as cadeias se abrem, de repente a saúde chega, de repente a abundância chega, de repente as portas se abrem. Eu declaro o de repente de Deus sobre a sua vida, em o nome de Cristo Jesus. O de repente de Deus está vindo sobre a sua vida, em o nome de Cristo Jesus de Nazaré. Aleluia, 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 aleluia. Meu irmão, minha irmã, não esmoreça, não se permita enfraquecer. Esse é o ano dos herdeiros da justiça. Você é o herdeiro da justiça. De repente, o mais belo entre os milhares, Jesus Cristo de Nazaré, Ele se manifesta a você, aleluia. De repente, o justo juiz, o ancião de dias, de repente, aquele que tem escrito na sua coxa, Rei dos reis e Senhor dos senhores, aquele que tem nas suas mãos as chaves da morte e do inferno, de repente, Ele te toca, de repente as portas se abrem, de repente o milagre acontece, de repente, porque você escolheu viver em santidade, você escolheu viver em fé, você escolheu repreender o mal, você escolheu o louvor e adoração a Deus, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Você, meu irmão, minha irmã, você não é uma pessoa comum. Você não é uma pessoa comum. O que você tem ouvido neste lugar não permite que você permaneça sendo uma pessoa comum. Aleluia, 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 aleluia. Diga glória a Deus, adore a Ele, exalte a Ele. Davi disse: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que é em mim bendiga o seu santo nome.
aquele que foi morto, mas ressuscitou, aquele que vive para todos sempre, aquele cujos olhos são como chama de fogo, cujos cabelos são brancos como a neve, aquele que vem montado no cavalo branco. Ele é todo poderoso, Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Salvador, Ele é o nosso amigo, Ele é Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia, 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 aleluia. Algo está acontecendo, algo está passando. Aleluia, aleluia, Espírito de Deus. Ei, arabassori andarabá. Receba, receba em fé, receba, receba, receba em nome de Jesus Cristo. Cheia arabassori andarabá. Adore ao Senhor, adore ao Senhor. Levante as suas mãos, diga uma frase, 2, 3 frases de louvor, frases de adoração, frases de gratidão. Se você quiser gritar, grite. Se você quiser dançar, dance. A vitória é sua, a vitória é sua, a alegria é sua, a dádiva de Deus pertence a você. Você é livre em nome de Jesus. Ei, arabachorion darabás. Ei, ha, ha, ha. Aleluia. Enquanto a promessa não se cumpre, a Bíblia diz que Abraão louvava, dava glória a Deus, exaltava a Deus. Ele não enfraqueceu, ele não desistiu, ele não esmoreceu, ele não fraquejou, ele não parou, ele dava glória a Deus. Ele dizia aleluia, exaltado, louvado seja o Senhor para todos sempre, aleluia, aleluia. Não tem nada a ver com o que temos ou com o que fazemos, tem a ver com o que somos. A mesma vida que Jesus tem, a mesmíssima, a mesma natureza, a mesma essência, a mesma vida, a vida incriada, o Zoe, a vida eterna, a mesma vida Deus colocou dentro de você. E você avança com absoluta certeza e segurança, porque você sabe quem você é. E quando você sabe quem você é, e quando você é maravilhoso. Como é bom